Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Dizal pelo convite que me foi feito, não é? Ah, e também para dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu estive falando, né, num evento parecido como este, também pela Dizal, ano retrasado, se não me engano, né? E este ano estou aqui novamente e vou falar de um outro tema, né, esse tema ligado à tradução e o ensino de línguas, né? É um tema um tanto polêmico, né, porque durante muito tempo pensar a tradução no ensino de línguas, ainda hoje, né, era algo assim pensado como absurdo, né? Então, de um tempo para cá, eu venho lendo muita coisa, pensando bastante sobre essa questão, né, da tradução no ensino de língua estrangeira. De modo que hoje o meu propósito aqui é apenas refletir algumas coisas com vocês, compartilhar algumas ideias também. E é isso, vamos lá, não é? O título da minha conversa com vocês hoje, como vocês podem ver aqui, Breaking Barriers. Translation Activities is a tool for increasing students' pragmatic, cultural and linguistic knowledge. Né? Então, a tradução que pode ser usada para desenvolver várias habilidades, né, nos nossos alunos. E eu já começo aqui como pensando um pouquinho sobre quais são as representações que as pessoas fazem, né? Como é que elas pensam os tradutores, como é que elas pensam a tradução, não é? Então, para responder ah, alguma coisa, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou utilizar um artigo publicado pela professora Érica Lima, professora da Unicamp, que tem um artigo chamado A Web faz diferença, uma análise de recursos de visibilidade para o tradutor. Nesse trabalho, nessa pesquisa que a professora Érica fez, ela verificou no Facebook, em dois grupos, né, de tradutores. Ela acompanhou esse grupo por bastante tempo para verificar, então, quais seriam o que eles compartilhariam, perdão, quais seriam os memes, principalmente os memes, né? Ela se interessava em ver o que esses memes diziam sobre a tradução, sobre o tradutor. E o que ela percebeu, né, eu trouxe aqui algo que diz: quando se fala em tradução, há ainda um predomínio de ideias voltadas à literalidade, à fidelidade e à recuperação de um sentido supostamente plasmado no texto. Ou seja, de maneira geral, as pessoas pensam que quando leem uma tradução, elas estão diante de algo absolutamente fiel ao texto de partida, não é? Elas acham que estão lendo algo que resgatou na sua totalidade todas as intenções do autor, do texto, como vocês quiserem pensar. Pensam também tradução como algo literal, tá? E nessa possibilidade, de novo eu digo aqui, de recuperação de um sentido supostamente plasmado no texto. Ah, então, pensar a tradução desse modo traz consequências, não é? Nós vamos ver essas consequências em breve, mas antes de falarmos delas, tem aqui dois memes que a professora Érica trouxe, que eu acho muito divertidos. Esse primeiro, nossa, um tradutor. Me solta que preciso perguntar o significado de palavras em qualquer língua sem contexto algum para ver se ele traduz mesmo. Então, aquela coisa, você se diz tradutor, as pessoas pensam que você é um dicionário ambulante, né? Que você sabe todas as palavras, que você será capaz de responder, como é que eu falo nesta língua e naquela outra, esse provérbio, aquele provérbio, enfim, o que seja, né? E o outro meme, né? Meu Deus, um tradutor, me solta que preciso perguntar se ele usa o Google Translate.
traduz em todos os idiomas e como é paçoca em inglês. Eu dei risada quando eu li isso aqui, porque me fez lembrar de uma época em que eu era professor de cursinho pré-vestibular e havia uma aluna e um aluno que toda semana, antes da minha aula começar, eles vinham com uma pergunta específica de vocabulário. Então, professor, como é que eu digo tal coisa? Eles já sabiam a resposta, eles procuravam a resposta, né, com antecedência, mas era, na verdade, para testar. Tem alunos que têm esse, não sei porquê, né, eles acham que precisam testar o professor e que eles vão medir ou mensurar o conhecimento do professor a partir da quantidade de palavras que esse professor, essa professora, não é, sabe de cor. Então, são algumas das concepções que a gente tem aqui sobre o que seja, não é, o tradutor, sobre o que seja traduzir, não é? E agora sim, né, a pergunta: quais são as consequências de pensar a tradução do modo como nós vimos há pouco, né, de pensar o tradutor como em geral as pessoas pensam, né, para uma questão mais prática? Eu volto aqui nesse slide. Se você pensa que traduzir é simplesmente pegar um dicionário e ir trocando palavras, por exemplo, consequentemente você vai pensar que o papel da pessoa que traduz será simplesmente conhecer a estrutura de uma língua, ou a estrutura de duas ou mais línguas, né? Ou seja, estudo a gramática desta língua, sou capaz de traduzir. É como se os significados, é como se apenas a estrutura de um texto fosse capaz, ou se apenas nela, melhor dizendo, estivesse o significado. Apenas na estrutura de um texto estivessem os significados. Não é? Então, isso é muito. As consequências, né, de pensar a tradução desta forma são muitas, e uma delas é essa de você reduzir, limitar a função do tradutor ou da tradutora, não é, a um mero procurador, eu vou colocar assim, né, buscador de palavras no dicionário, por exemplo. A minha próxima reflexão aqui para vocês seria pensarmos aqui um pouquinho sobre por que aqui atualmente existe essa aversão, não é, à tradução em aulas de língua estrangeira. De onde vem isso? Mas antes de a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu quero apenas deixar claro que quando eu falo aqui em tradução em aulas de língua estrangeira, eu não me refiro a uma aula em que você dê uma aula de inglês ou qualquer outra língua, toda em português. Não é isso. E nem é aquela aula em que o professor, não é, a professora, esteja o tempo todo traduzindo as palavras para os alunos. Não é essa a ideia. Tá? A ideia é pensar em atividades de tradução que possam auxiliar os alunos a desenvolverem algumas habilidades. Essa é a ideia. E também pensar que, para conseguirmos fazer isso, alunos mais avançados terão mais condições, né, de desenvolver essas atividades do modo como a gente pensa. Tá? Bom, isso dito, eu prossigo agora um pouquinho para o meu próximo slide aqui. Quem aqui é da área das letras, ou mesmo quem não seja desta área, mas que já leu ou que já ouviu falar, por exemplo, num método chamado Grammar Translation. Então, todo pessoal que faz letras, por exemplo, licenciatura, né, em algum momento vai estudar lá os métodos, abordagens, metodologias para o ensino de língua estrangeira. Então, as pessoas, quando estudam Grammar Translation, elas aprendem que é algo assim, olha, tem aqui um resuminho do que seria esse método, e eu vou ler aqui com vocês, que assim fica mais fácil a gente entender. Então, segundo Laviosa, esse método, criado na Prússia no fim do século XVIII,
e desenvolvido ao longo do século XIX, tornou-se a principal forma de ensino de línguas estrangeiras nas escolas da Europa entre os anos 1840 e 1940. Seu objetivo central era capacitar os alunos para lerem os clássicos da literatura. Acreditava-se também que a tradução de obras clássicas seria capaz de desenvolver a disciplina mental e estimular o desenvolvimento intelectual dos alunos. Recorria-se, portanto, ao estudo da gramática e do léxico, vistos como essenciais no desenvolvimento da competência da leitura de textos literários. Então, aqui fica muito claro para a gente qual era o propósito do Grammar Translation Method. Tá? Não era que as pessoas desenvolvessem a fala, a habilidade da fala, por exemplo. Havia essa clareza sobre o método, que deveria auxiliar as pessoas a ler. O propósito era desenvolver a competência leitora. Tá? E para isso eles traduziam muito. Depois surge, como sempre, né, ao longo da história, as necessidades das pessoas mudam, os tempos mudam, né? Então, obviamente, houve um momento em que havia essa necessidade da fala ser uma habilidade que pudesse ser desenvolvida. Então, esse método foi visto como não sendo um método adequado para isso. Então, vem lá o método abordagem direta, né? Direct Method, em que praticamente falar a língua do aluno era proibido, né? Quem daqui, ou talvez haja professores aqui que têm essa crença de que não se pode traduzir absolutamente nada na aula de língua inglesa. O que é algo, é um mito, digamos assim, né? Eu li num livro, não lembro agora o autor ou a autora que fala isso, mas que diz o seguinte: em algum momento, em algum lugar, alguém criou essa história de que para que se aprendesse muito bem uma outra língua, seria proibido traduzir qualquer palavra. O que é uma bobagem. Tá? De fato, essa crença se perpetuou, né, se difundiu, e eu me lembro de ter dado aula numa escola uma vez, em que a minha coordenadora, ela ficava sentada atrás da porta, não só da minha porta da sala da minha aula, né, da minha sala de aula, mas também da de outros colegas, né, para ouvir, para ver se a gente traduzia qualquer coisa. E se traduzíssemos alguma palavra, éramos convidados até a salinha dela, que ia nos... Né, olha, você traduziu 2 palavras, isso é um absurdo, lembre-se. Né? Enfim, isso faz parte da história de muitos de nós, né, da minha, por exemplo. Então tá aí. Grammar Translation Method. Muitas pessoas pensam que trabalhar tradução em aula de língua estrangeira hoje é fazer o que se fazia lá naquela época. E não é esta a ideia. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Né? Existem vários autores que hoje estudam, né, a tradução em aula de língua estrangeira. Uma delas é Christian House. Né? Segundo House, as regras gramaticais eram ensinadas por meio de exercícios de tradução de frases desconexas, descontextualizadas e artificialmente construídas. Eu acho que devia ser meio chato isso. Né? Você pensar em frases desconexas, algo que não tenha nenhum contexto, né, para o aluno saber para quem eu traduzo isso, por que eu estou lendo isso, quem escreveu isso, afinal de contas, e aquelas frases artificialmente construídas. Né? Então, era isso que predominava nesse método, né, do Grammar Translation. Aqui ainda a professora Érica Lima diz o seguinte: aos poucos, a complexidade característica de qualquer processo tradutório passa a ser tema de discussões, e o que antes era pensado na esfera da língua e no máximo da cultura do outro,
dá lugar a uma gama de pesquisas com interface nas mais diversas áreas, desde aquelas associadas à linguística, tais como a lexicologia, linguística de corpos, linguística cognitiva, até áreas como a filosofia, a antropologia, etnografia, psicanálise, sociologia, etc. Ou seja, aos poucos, aquela ideia de algo ligado apenas à estrutura, ou a concepção equivocada de que traduzir era uma atividade linguística apenas, passa a ceder lugar para outras reflexões. De modo que esta área de estudos da tradução é uma área multidisciplinar, né? Então, o que quer dizer que ela dialoga com muitas disciplinas, como aqui a professora Érica deixa bem claro para a gente. Traduzir é uma atividade muito complexa. Quem aqui faz tradução, ou mesmo quem nunca fez, né, sabe que qualquer coisa que você queira traduzir, você precisa levar em consideração vários fatores, vários elementos, né? Primeiro, obviamente, o aspecto linguístico, né? Depois, para quem eu vou traduzir esse texto? Qual que é o objetivo, o propósito desse texto? É apenas informar? Será que eu posso mexer na estrutura? Então, o aspecto cultural, por exemplo, se você está diante de algo que é específico de uma dada cultura, né? E aí eu falo, como é que eu expresso, como é que eu posso falar sobre alguma coisa tão específica numa outra língua, né? Então imaginem vocês que essa pode ser uma discussão muito interessante numa aula em que você traga algum aspecto cultural e haja uma discussão com os alunos sobre o que se pode fazer para explicar algo tão marcadamente cultural, né? E aí existem exemplos, né? Vocês certamente têm exemplos e podem se lembrar, né, de coisas assim. Há aqui um outro trechinho da Julian House que diz o seguinte: Today, foreign language learning and teaching is increasingly no longer seen as an entirely monolingual undertaking, but rather a bilingual one. If the foreign language is seen as coexisting with the L1 in learners' minds, then language learning becomes a bilingualization process. That is, a process promoting bilingualism. And as noted above, all learners engage in this process when they draw on the language they know as a resource for learning the language they do not know. The ever-increasing importance of bilingualism, multilingualism, and multiculturalism, along with worldwide migration and globalization processes and technological progress, can further add to the importance of using translation in foreign language learning and teaching. Como eu mencionei anteriormente, muitas pessoas hoje devotam seu tempo a pesquisar o papel da tradução ou da língua materna, né, no aprendizado de uma outra língua. E a gente sabe, os professores de língua estrangeira sabem que mesmo que eles não traduzam nada para o aluno, a língua materna desse aluno, ali dentro, na cabecinha dele, ele está traduzindo, né? E um outro aspecto é, vocês já pararam para pensar que essa ideia, né, jamais traduzir nada, como isso pode ser prejudicial para o aluno? Porque isso pode deixar o aluno muito tenso, né, com a ideia de que ele não pode traduzir, que a professora não pode traduzir nada, não é? E se o aluno está tenso, aí entram as emoções, não é? Ele não aprende, ou aprende muito lentamente, não é? Então, a nossa língua materna, sempre estará presente em qualquer outra língua que a gente venha a aprender. Aqui quem fala algo agora é o Widdowson, que vai dizer o seguinte: teaching that focuses exclusively on the L2 as something separate and distinct, closed off from the learner's experiences of language,
through their own L1 has the effect of inhibiting the learning process. O que eu acabei de dizer, aqui agora temos o Whindersson vai apenas corroborar, né, o que a gente acabou de dizer aqui. Eu trouxe algumas citações de pesquisadores para vocês terem essa noção do quanto, às vezes, a gente não fala sobre o papel da língua materna no aprendizado de uma outra língua, ou sobre a tradução, né? Mas isso tem sido estudado, existem muitos artigos, muitos livros, muitas teses, tá? Aqui, esses slides vocês terão acesso, depois isso fica gravado, não é? Então, aqui eu já deixei os nomes dos livros e dos artigos, quem se interessar. Aqui eu fiz um recorte enorme, obviamente, né? Peguei algumas coisas de alguns autores, né, que eu acho que poderiam ser interessantes. Mas aqui, esse autor então vai dizer o seguinte: Translation could be related to various concepts dear to the SLA heart, lowering the affective filter, authentic focus on form, negotiation of meaning, and noticing and so forth. Ou seja, o autor aqui chama atenção para o fato de que uma atividade de tradução, ela dialoga com vários aspectos levantados por muitos outros estudiosos, como, por exemplo, o filtro afetivo, estudado por Krashen. Né? Krashen vai dizer, então, que numa sala de aula, se o filtro afetivo for muito alto, então o aprendizado não ocorre. Tá? Outra coisa, authentic focus on form. Por que authentic? Porque, como visto anteriormente, aquela tradução de frases descontextualizadas, ou seja, não autênticas, não é? Talvez não possibilite um aprendizado mais interessante, mais abrangente. Tá? E uma tradução de um texto que interesse os alunos, não é? Isso sim pode ser algo autêntico. A reflexão sobre a forma também. A negociação de significado. Ora, quando se estuda uma língua, estamos o tempo todo pensando significados, não é? E traduzir é isso, você sempre vai ter mais de uma possibilidade. Porque tradução, na verdade, é a resolução de algum desafio. Há textos muito simples, em que os desafios praticamente inexistem, e existem textos muito mais complexos, em que você terá muitas possibilidades para a mesma palavra, para a mesma estrutura. Então, dialogar com os alunos, e aí, dialogar com os alunos, saber quais foram as opções, quais os efeitos de sentido que essas diferentes opções, né, provocam, é uma discussão muito interessante. Né? Eu trouxe depois alguns exemplos de atividades, só para a gente entender melhor como isso se dá. Não é? Aqui mais um trechinho que eu acho interessante, ainda da Julianne House, que vai dizer o seguinte: Translation promotes explicit knowledge about the foreign language, and it helps develop awareness of similarities and differences between the L1 and L2 linguistic systems, as well as the conventional uses of these systems in different situations, genres, and text types. Translation contributes to conscious learning because it can act as a trigger for raising a general awareness of the workings of language. And it creates opportunities for reflection on contrasts and similarities at various linguistic levels. Comparative analysis and reflection in translation activities may so be used to unmask ideologies and other hidden agendas buried in texts. And it can confront learners with the limits of translatability in the form of connotations, humor, and lingua cultural, regional, and social variation. O que a gente falou ainda há pouco, né? A ideia do conhecimento explícito, o saber sobre a língua. Eu não sei aqui se há professores
que trabalham, por exemplo, em colégios, né? Eu acho que isso é muito mais fácil você fazer em colégios do que, às vezes, em escolas de idiomas, não é? Porque, dependendo da escola de idioma onde a gente trabalha, às vezes já existe uma filosofia muito arraigada, né, de não tradução. Então, mas os professores que trabalham, não que seja impossível, quero dizer, né? Apenas acho que quem trabalha, por exemplo, em colégios, tem mais liberdade para trabalhar isso. E vocês já devem, certamente já ouviram falar na BNCC, não é? Um documento importante que nos fala um pouquinho sobre as habilidades que nós, professores, podemos desenvolver, ajudar os alunos a desenvolverem, né? E na BNCC existe um trecho muito semelhante a este aqui da Julian House, que eu vou ler logo depois para vocês, né? Para vocês perceberem que existe um respaldo também sobre isso em documentos oficiais sobre o ensino de língua inglesa no nosso país. Perdão. A mesma autora segue dizendo assim: Language awareness enhanced by translation also promotes cross-cultural understanding, in that translation can trigger discussions about language and culture specificity and universality, about forms and functions of culture-conditioned expressions of politeness, routine formulas and phenomena relevant for transitions from one lingua cultural code to another. Translation can also make foreign language learners aware of the crucial difference between obligatory and optional changes in movements from one language to another. O que eu mais acho interessante aqui é esta cross-cultural understanding e as discussões que uma boa atividade de tradução pode gerar em sala de aula, né? Ah, mas eu vou ter que essa discussão vai ser em língua portuguesa? Não, não vai ser em língua portuguesa. Se você tem alunos avançados o bastante, não é, que já falam muito bem a língua, eles podem sim traduzir e haverá diferentes respostas para o mesmo texto. Então, essa discussão, esse debate vai ser conduzido na língua inglesa, por exemplo, a partir do que eles traduziram, né? Vejam que isso é apenas uma atividade. Entre tudo aquilo que a gente já faz em sala de aula, esta é apenas mais uma possibilidade para que, de vez em quando, o professor possa experimentar com os alunos. Não é a ideia aqui de que você vai traduzir toda a aula, vou mudar totalmente. Não, isso daqui é apenas uma sugestão, né, de algumas atividades que podem ser inseridas nas aulas de língua estrangeira de vez em quando, né? E aqui, finalmente, eu cheguei numa parte que é para mostrar. Eu trouxe 3 sugestões de atividades. Como eu falei, existem muitas possibilidades, né? Eu fiz um recorte e aqui eu peguei uma receita culinária, que aparentemente pode parecer algo assim, nossa, mas receita, coisa mais fácil de traduzir. Pelo contrário, traduzir receita é algo muito complexo. É algo bem difícil. Primeiro porque você pode ter ingredientes que não existam, que a gente talvez não encontre no nosso país. E aí já vai uma discussão, né? Que ingrediente é esse? O que eu faço aqui? Eu posso substituir esse ingrediente? Eu posso colocar uma outra coisa no lugar? Que tipo de ingrediente eu poderia colocar no lugar? Não é? Então, essa é a primeira questão. A questão cultural. Uma segunda questão é a questão linguística. Existem diferenças no modo como a gente escreve uma receita em inglês e em português, né? E aqui esta, que deve ser uma delícia, é The Peanut Butter and Chocolate Chip Banana Bread Recipe. Então, tá aí. A primeira coisa já discutir com os alunos, como é que a gente dá nomes às receitas em geral, né, em língua inglesa, e como é que você dá nomes às nossas receitas aqui no Brasil.
A gente costuma nos nomes colocar algo do tipo o modo de preparo nos nomes, né? Existem nomes que não tem nada a ver, então existe um nome, como é que é? Bolo felpudo, eu já vi uma coisa assim, eu acho que é felpudo. Tem uns nomes muito malucos, né? Então, por exemplo, olho de sogra. Como é que você traduz isso? É uma discussão interessante para levar para os alunos. Se você for pensar que num mundo hoje globalizado, com tantas trocas entre as pessoas, não é? Se você tivesse, um aluno teu tivesse que traduzir ou explicar para alguém como é que ele faz esse docinho, né? O olho de sogra. Como é que ele traduziria isso literalmente? Com certeza não, né? Em muitos casos você nem traduz, você apenas explica como se faz, né? Mostra os ingredientes, fala sobre os ingredientes, o modo de preparo. Você não vai traduzir olho de sogra literalmente, porque eu acho que as pessoas teriam um certo receio de experimentar um doce desse, com um nome assim, não é? Vejam aqui, pessoal, a questão timings. Como é que a gente diz isso? Como é que é o comum numa receita, num preparo aqui para gente? Né? Timings. Então, o aluno tem que fazer uma pesquisa. Ele tem que pesquisar algumas receitas em língua inglesa para ver se é comum dizer timings, se todas elas trazem a mesma coisa, se é igual em diferentes países. No Brasil, o que nós diríamos? Essa é uma discussão interessante, não é? Depois, makes. O que seria makes para a gente? Né? O aluno pode olhar e falar, é o verbo fazer, professor, é isso? Você fala, não, peraí, a gente está aqui diante de uma receita. O que se diz depois do makes? 10 slices. Está falando de quantidade. Então, esta é uma receita que rende tantas porções, não é? Então, primeiro se faz uma pesquisa. Os alunos vão pesquisar muita coisa. Podem levar para a sala de aula o resultado das pesquisas, discutir com o colega, né, ver as semelhanças e as diferenças. Né? Tudo aqui ainda, veja, questão cultural e questão de gênero, gênero discursivo. Que gênero é esse? Como é que ele se organiza? Quais semelhanças e as diferenças? No aspecto linguístico, aqui no campo dos ingredientes, a gente não vai ler tudo isso, né? Eu trouxe apenas para mostrar toda a receita aqui, né? Mas uma diferença, perceberam que não há preposição de, of, 115 gramas de, 100 não sei o que de, que nós temos em português, em inglês não. Olhem a primeira. 115 grams butter. Não tem lá of butter. 225 grams plain flour. Sem of. Uma diferença linguística, por exemplo. Depois o aluno vai ter que trabalhar esse TSP, Teaspoon Baking Powder. Né? Vamos ver se há alguma coisa interessante aqui para discussão. Vejam, o tipo de açúcar. Aqui tem um dark brown sugar. Será que é açúcar mascavo? Né? Será que há diferentes tipos de açúcar mascavo aqui para a gente? Depois tem um outro tipo de açúcar, o golden castor sugar. Afinal, que tipo de açúcar, né, é este? Tá? Tudo isso é pesquisa, tudo isso é cultura, não é? Então, como eu mostrei, então traduzir receita pode ser algo bem... Perdão, pessoal, eu não sei porque hoje, no dia de apresentar... No dia de apresentar, a gente resolve ficar assim, né? Rouco. Que chato, me desculpem. Né? Então, tudo bem, pessoal. Então, o primeiro exemplo aqui de tradução, que aliás eu gosto bastante de trabalhar, é a receita. Isso dá, assim, tem assunto para muitas aulas, não é? Coisa para discutir, questão cultural, de como é que você substitui algum ingrediente que porventura não tenha na tua cidade, não é?
Então isso é bem legal, trabalhar com receita é bem interessante. Aqui mais uma coisa, tem um method. Nas nossas receitas a gente fala método, aqui é o modo de preparo, né? Então, modo de preparo, como é que a gente vai ter isso na nossa receita? A questão das temperaturas que também aparecem aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Algumas apenas, né, que eu bato os olhos aqui e já consigo falar para vocês. Mas vejam quanta coisa bacana para discutir numa aula. Questões culturais, né, e linguísticas. Uma outra atividade, eu peguei aqui um trechinho apenas de um artigo do The Guardian. Claro que numa atividade você vai pegar sempre trechos curtinhos para o aluno, para os alunos fazerem. Aqui eu peço para vocês olharem o último lá embaixo, que é Be Water-Wise. Questão linguística, isso daqui é um texto que fala sobre questões de meio ambiente, de como é que numa casa, quais ações a gente pode, que ações numa casa você pode ter para não gastar muita energia, não é? E aqui o Be Water-Wise me chamou a atenção, porque os alunos podem pensar numa tradução palavra a palavra, né, que não vai fazer o menor sentido aqui. Então essa é uma outra discussão muito enriquecedora. Se você for, vou colocar aqui para vocês algo que eu escrevi que diz o seguinte: a tradução palavra a palavra de Be Water-Wise não é a melhor opção, visto que seja água sábio não faz sentido aos falantes de língua portuguesa. 3 usos frequentes que poderiam ser usados no lugar de Be Water-Wise são: use a água com eficiência, use a água de forma consciente e use a água de forma racional. Então, esse exemplo é bastante útil para despertar nos alunos a consciência de que uma boa tradução é aquela que soa natural, que faz sentido aos leitores da língua de chegada, ou seja, àqueles para quem o texto é traduzido. Isso significa fazer escolhas que nem sempre se parecem com a estrutura do texto original, desmistificando a ideia de tradução como troca de palavras feita com o auxílio de um dicionário. Então, os alunos precisam se despregar, eu vou chamar assim, não é, da estrutura que ele vê na língua inglesa, para ele pensar, ou o contrário, da língua portuguesa para a língua inglesa. Não é? Como é que eu digo tal alguma coisa de um modo que soe natural, que a pessoa possa entender? Eu, por exemplo, como professor de inglês e tradutor, eu sou muito curioso, como os tradutores geralmente são. Então, nas estações de metrô aqui em São Paulo, né, vocês já viram as traduções que são feitas na linha amarela, né, na linha verde, as gravações dentro do trem, né, do metrô. Quais são as gravações? Você primeiro ouve em português, depois em inglês. Isso é muito interessante ver, né, como é que se traduz isso. Uma outra atividade que eu acho interessante é esta aqui. A criação, a construção de advertisements. Então, os alunos eles vão buscar criar um corpus, né, de advertisements, discutir as características desses advertisements, características gramaticais, lexicais, culturais, não é? E depois eles próprios vão produzir advertisements. Eles vão estudar isso em língua inglesa. E depois vão produzir alguns na língua materna, ou o contrário, né? Eles podem, inclusive, aqui a ideia é que eles peguem vários anúncios em língua inglesa e traduzam isso para a língua portuguesa. Só que essa tradução, ela deve vir depois de um debate em sala de aula com os alunos sobre: será que uma tradução mais literal deste advertisement funciona? Se não funcionar, se concordarem que não funciona, por que não funciona? O que existe nesse anúncio, né,
que o torna tão ligado a uma cultura específica? Então, discutir que mudanças serão feitas. As imagens podem ser as mesmas, ou será que as imagens também terão de ser trocadas? Então, eu gosto bastante também desta atividade com os alunos, né? Porque ela envolve, como eu falei, aspectos linguísticos e culturais bastante interessantes. E ainda uma coisa ligada ao debate que a própria autora traz aqui, né? A discussion of stereotypes will naturally be part of this translation activity. Os estereótipos, né? Como é que você vende algo aqui? Como é que você vende algo no outro país? De que modo a cultura afeta as escolhas feitas? Tá, então esta é a terceira atividade envolvendo esses aspectos então pragmáticos, culturais, linguísticos, não é? Aqui, obviamente, os resultados dos trabalhos que os alunos fizerem terão de ser depois avaliados, corrigidos, discutidos, né, em aula com esses alunos, né? Mas principalmente lembrar, pessoal, que a ideia não é formar tradutores, claro que não, tá? A ideia é que com algumas atividades de tradução a gente possa trabalhar outros aspectos importantes no aprendizado de uma língua estrangeira, como esses que nós já mencionamos até aqui. Mas não é esperar que os alunos se tornem tradutores, não tem nada a ver, são coisas muito separadas, não é? E também lembrar que, para os professores, não é? Uma postura muito impositiva, daquela, esta é a única tradução possível, também não é muito bem-vinda numa aula assim. Obviamente, eu quero dizer que haverá coisas que terão apenas uma única tradução, claro. Mas haverá textos para os quais existirão muitas possibilidades, ou algumas possibilidades. E isso é que é bacana, tá? Essa democracia, digamos assim, e o debate que advém disso. Isso é que é muito enriquecedor. Tá, você traduziu assim. O que você está mostrando para o seu leitor quando você escolhe essa palavra? E o que você deixa de mostrar ao optar por essa estrutura? Né? Um outro aluno traduz de um outro jeito, a mesma pergunta. O que você mostra, o que você realça quando você opta por essa estrutura ou quando você faz essas escolhas lexicais? Né? E o que você deixa de mostrar? Que eu falo isso porque já fiz essas tentativas todas em sala de aula, né? Já tentei trabalhar com isso e sempre é muito interessante. No início, dependendo da turma que a gente tem, elas ficam meio assim, porque os alunos passam a vida inteira ouvindo que só se aprende uma língua estrangeira sem tradução, né? Que traduzir é uma heresia. Então alguns ficam meio, mas nossa, a gente vai traduzir? Como assim? É como se o aprendizado deles, a partir daquele momento, fosse, né, pensar numa curva, né, seria uma curva aí para baixo, né, descendente, e não é o caso, né, não é mesmo o caso. Bom, chegando ao final, pessoal, dessa nossa troca hoje, eu gostaria de concluir essa conversa com vocês como um trechinho do documento aqui da BNCC, que eu mencionei agora há pouco. Então, lá a gente encontra o seguinte: os conhecimentos linguísticos consolidam-se pelas práticas de uso, análise e reflexão sobre a língua, sempre de modo contextualizado, articulado e a serviço das práticas de oralidade, leitura e escrita. O estudo do léxico e da gramática, envolvendo formas e tempos verbais, estruturas frasais e conectores discursivos, entre outros, tem como foco levar os estudantes de modo indutivo a descobrir o funcionamento sistêmico do inglês. Para além da definição de que é certo e do que é errado, essas descobertas devem propiciar reflexões sobre noções como adequação, padrão, variação linguística e inteligibilidade, levando os estudantes a pensar sobre os usos da língua inglesa. De modo contrastivo, devem também explorar relações de semelhança e diferença
entre a língua inglesa, a língua portuguesa e outras línguas que porventura também conheçam. Eu acho esse um ótimo resumo, digamos assim, para boa parte do que eu falei, do que eu trouxe aqui para a gente hoje, né, refletir. Isso, veja, está num documento, né, está na BNCC, e eu sinceramente não vejo melhor forma para você desenvolver algumas dessas habilidades a não ser pela tradução, né? Obviamente, há muitas outras coisas que a gente pode fazer, tá? Tradução, atividades de tradução. Não vou falar tradução porque parece que é traduzir palavrinhas soltas, né? Mas atividades de tradução pode ser algo muito interessante de se trabalhar com os nossos alunos. Bem, pessoal, é isso. Eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Como eu falei, esse foi um recorte, né, que eu fiz bem grande. Existem muitas coisas interessantes sendo feitas atualmente sobre tradução no ensino de língua estrangeira. Se alguém se interessar, eu deixo aqui meu e-mail para vocês. Vocês podem mandar e-mail, se quiserem conversar. Eu sou professor na Faculdade de Cultura Inglesa, né? Podem marcar um dia na faculdade, será um prazer receber quem tiver com vontade de conversar e sobre esses temas e outros temas ligados à tradução ou ao ensino de língua estrangeira, não é? Então, fica o convite aqui para quem quiser, então, conversar ou trocar e-mails, sintam-se à vontade para escrever. Certo? É isso, gente. Muito obrigado. Ótimo fim de semana para vocês, ótimo feriado também. E um abraço a todos e todas que vieram hoje aqui. Tchau, tchau.